Bom dia pessoal, beleza? Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, eu vou dar umas orientações rápidas. Estou gravando esse vídeo aqui para tentar dar uma esclarecida junto aos meus orientantes do TFG1 de Arquitetura e Urbanismo. Eu acredito que a gente são muitos alunos, então a gente precisa alinhar as ideias. Eu acho que principalmente alguns estão bem perdidos e esse vídeo talvez possa ajudar vocês a entender um pouco dessa organização inicial, né? A introdução do trabalho de uma pesquisa do tipo bibliográfica, um tipo de revisão bibliográfica, ele contém todos os elementos estratégicos que vão ser escritos, vamos dizer assim, né? O miolo do trabalho vai ser escrito dentro da parte de desenvolvimento, e então a introdução ela é na verdade um cumprimento de algumas etapas importantes, e aí eu vou tentar destacar isso e eu espero que seja realmente útil para vocês. No documento que a Edmere passou para vocês tem todos os elementos pré-textuais, elementos que compõem o TFG, mas aqui eu estou destacando principalmente quais são os elementos que nós precisamos trabalhar com muito afinco, né? Primeiro, a introdução, que dentro da introdução contém inúmeros elementos sobre essa estratégia do trabalho, né? A introdução nada mais é do que uma organização de etapas do trabalho. Parte 2, que é o desenvolvimento. Sendo um trabalho de revisão bibliográfica, ele é um desenvolvimento da minha parte escrita, e aí, sendo um trabalho de arquitetura e urbanismo, nós temos o item 3 e 4, que são itens que vão fazer um link com o TFG2. Se não tivesse esses itens 3 e 4, o seu artigo, né, o seu TFG na verdade seria um artigo de revisão bibliográfica, porque um artigo de revisão bibliográfica ele tem somente introdução, desenvolvimento e considerações finais. Então existem esses dois itens e eu vou colocar eles para vocês. Bom, vamos começar aqui pela introdução. É bom que a gente entenda que uma introdução ela precisa, num primeiro momento, apresentar ao leitor o universo onde se situa a minha problemática. Então, você precisa tentar trazer, através de um contexto teórico, ou um contexto histórico, ou aspectos do local ou da população de estudo, né? Enfim, é importante você destacar uma vertente teórica que você deseja trabalhar dentro do campo da arquitetura, um aspecto construtivo vinculado tanto à arquitetura ou ao urbanismo, e a quem se destina ou ao local onde se destina. Essas três variáveis fundamentais nós vamos trabalhar ela dentro do nossa apresentação hoje nas outras etapas. Mas aqui sempre pensando nessa problematização dentro daquele universo locacional, tá bom? Onde que o meu problema se insere? Imagina uma grande gama de uma problemática, e aí dentro desse grande construto eu vou pincelar uma coisa. Bom, como que eu começo a pincelar? Dado esse universo que eu acabei de apresentar para o leitor, eu faço uma pergunta, que é a minha pergunta de investigação, né? Ou seja, por exemplo, como o urbanismo humanista pode contribuir para a construção de ruas ao nível dos olhos em Governador Valadares, né? E aí nós teríamos uma pergunta baseada dentro desses aspectos, onde uma reestruturação dessa pergunta ela torna-se o meu objetivo geral. O objetivo geral ele resume a estratégia para responder a pergunta de pesquisa.
né? Então, além da pergunta de pesquisa, nós temos aí objetivo geral, objetivos específicos, metodologia e um último parágrafo que, na verdade, eu chamo, é um parágrafo de convite ao leitor, mas é um parágrafo de conectivo, onde nesse parágrafo, sendo a introdução um conjunto de regras, nesse último parágrafo você apresenta os tópicos que estão a seguir, né? Por exemplo, vamos fazer um desenvolvimento que primeiro nós vamos falar da história de sei lá do que, um pouco das vertentes teóricas ligadas à arquitetura X, um pouco das histórias das igrejas, enfim. Você vai apresentar, seguido de obras análogas, tal, finalizando com considerações parciais. Esse é um último parágrafo que você conecta, então, dá fluidez o seu texto com o parágrafo que vai estar por vir, né? Vamos lá. Rapidinho aqui, existe um processo chamado teórico chamado de taxonomia de Bloom. Esses estudiosos eles pegaram e fizeram uma decomposição do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Dentro do nosso interesse aqui da disciplina, é bom destacar a esfera cognitiva. A esfera cognitiva ela vai dizer o quê? Que há um domínio crescente, né? Ou seja, primeiro você conhece, depois você compreende. A partir do momento que você compreende, você consegue aplicar determinados conceitos. A partir do momento que você consegue aplicar um determinado conceito, você consegue analisá-lo. E os dois últimos itens, né, do domínio cognitivo seria a sua capacidade de síntese e avaliação. Dentro do que a gente espera para a TFG 1, significa que o aluno ele buscou tantas referências sobre um determinado tema que ele é possível, ele já consegue analisar, óbvio, né, que ele vai conseguir aplicar e analisar, mas sobretudo ele vai ter um domínio do conhecimento adquirido capaz de promover uma análise sintética e principalmente conseguir então avaliar se tal solução está compatível com a realidade dele, né? Ou seja, a teoria, os aspectos construtivos para aquele local, se realmente na minha avaliação foi eficiente. E aí, esse domínio cognitivo ele embasa então a nossa decisão da construção dos objetivos. E aí eu vou destacar o seguinte: um determinado objetivo geral, ele sempre vai destacar o quê? O propósito de uma determinada investigação em relação às outras, dado o contexto geral. E onde que está esse contexto geral, gente? Esse contexto geral está dentro da sua programatização, onde você destacou qual que é o universo. E ele deve expressar de maneira sucinta e clara a sua intenção. Eu tenho dois objetivos muito claros, né? Criar uma base de dados com relatórios ou aumentar a quantidade de memória RAM de um computador. São objetivos não vinculados ao TFG1, mas ele é proposital, justamente para mostrar que esses objetivos, para a nossa realidade de TFG1, estariam inadequados. Por quê? Dentro da nossa realidade, a gente nunca vai expressar a criação, o desenvolvimento ou a execução do projeto. E é aqui que eu acho que a gente começa a dar a nossa primeira derrapada. Eu vejo muito vocês escrevendo assim: eu quero projetar um spa, eu quero executar uma praça, eu quero fazer um hotel, um hostel. E, gente, imagina, vocês estão elaborando um documento escrito que ao final dele não tem sequer uma planta. Como é que você vai falar aqui no TFG1 que você criou ou projetou alguma coisa nesse sentido? Você não está fazendo isso. O que você está fazendo? Você está adquirindo conhecimento teórico acerca de uma problemática que vai te subsidiar teórico e tecnicamente para executar, aí sim, a executar um projeto em TFG2. Né? Então, você sempre trabalhará no prisma teórico da ação. Por exemplo, né, vejam só, verificar a importância do urbanismo humanista em processos de requalificação urbana para um pequeno bairro no município de Governador Valadares. Vejam só, aqui essa tríade está bem colocada. Ela, veja,
pode-se dizer que para todo, praticamente, né, gente, eu não quero criar uma regra aqui, porque dentro da ciência as regras são muito delicadas de se manifestar, principalmente pela controvérsia entre professores, mas principalmente para mim e para os meus orientandos, a gente vai tentar seguir essa linha. Ou seja, eu tenho 3 elementos chaves dentro de um objetivo geral. Primeiro, uma perspectiva teórica muito clara adotada, né? Quer seja arquitetura sensorial, um urbanismo humanista, é uma linha teórica que vai te embasar, vai te dar norte, né? Quer seja a psicopedagogia, né, para a construção de uma área para crianças, enfim, ela precisa de um ponto de vista teórico, mesmo que seja interdisciplinar, fora dentro do domínio da arquitetura. Depois, eu tenho o que eu estou chamando aqui de enquadramento projetivo do que se deseja fazer. Nesse exemplo aqui, especialmente, está sendo estudado possibilidade de requalificação urbana para parques. Ele é um pouco amplo. Eu não falei, por exemplo, que eu vou construir um parque de tantos metros para velhinho. Não estou fazendo, não estou especificando. Eu quero conhecer toda a realidade projetiva que envolve aquele problema. Então é uma discussão também um passo atrás do que eu quero necessariamente fazer, porque é nessa descoberta, nessa procura, que você vai enquadrar exatamente as suas necessidades. Bom, e aí por fim, sendo o nosso trabalho de TFG 2 algo que será realizado, o nosso trabalho de TFG 1 é importante observar a realidade de uma determinada população. E aí, para tal, a gente vai pegar o enquadramento projetivo e a perspectiva teórica e verificar a aderência junto a uma população né, a um local dentro de Valadares. É só uma alternativa locacional que vai levar você a conhecer um pouco mais da realidade, haja vista que a prática do arquiteto urbanista ela baseia-se sempre na realidade dos indivíduos ou da população a qual se destina, né? A chamada forma-função, tanto pregada aí pela teoria da Gestalt, ela é entendida aí como algo necessário. Então, assim, no limite, a perspectiva teórica do urbanismo modernista e a requalificação urbana de parques, elas só conseguiriam extrapolar a teoria e entrar em algo concreto a partir do momento que ela fosse adequada especialmente para uma determinada população. É nesse sentido, então, que a gente organiza esses objetivos. E dentro aqui, o objetivo geral. Vamos ver os específicos? Assim como o objetivo geral, eles vão sempre ser expressos através de verbos, né? É importante destacar isso. Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico são expressos em verbos, né? E aí, se verbos determinam uma ação, o objetivo geral não pode ter mais de 2 verbos que indicam ações, né? E no caso aqui do objetivo específico também não. Se você tem 2 verbos que indicam ações dentro do objetivo específico, na verdade você tem mais de um objetivo específico. Então comece então cada objetivo específico com um verbo de ação indicando os menores processos que serão realizados. Como o objetivo geral ele trata numa perspectiva teórica projetiva muito ampla, o que a gente tem que fazer? Criar pequenas estratégias para que elas juntas, como se fosse uma pizza, cumprindo aqueles objetivos menores, elas complementem então o meu objetivo geral. Sempre que possível, a gente vai tentar formular esses objetivos de uma forma sequencial e excludente, ou seja, um objetivo não está incluído dentro do outro, eles estão separados de forma a trabalhar de maneira bem distinta. O que é importante destacar é que esses objetivos específicos para uma pesquisa de revisão bibliográfica e para vocês que estão começando agora, nós vamos transformar esses objetivos específicos em estratégia de produção textual. Ou seja, você vai escrever um objetivo específico
para cada estratégia de desenvolvimento do seu trabalho. Você vai sequenciá-los de tal forma que o resultado será um pré-requisito para a obtenção do próximo. E aí, sendo uma pesquisa bibliográfica, cada capítulo do seu desenvolvimento terá então um objetivo específico. Vejam só, né? Com base então nessa lógica, eu quero que vocês imaginem a seguinte forma. Se eu falei que um objetivo geral, ela vai ter uma perspectiva teórica, uma perspectiva projetiva e uma população / local de estudo, onde você vai ter que descrever isso, no mínimo você já tem 3 objetivos específicos, onde eu vou verificar a perspectiva teórica, outro eu vou levantar aspectos ligados aos projetos construtivos e outra eu vou conhecer um pouco mais da realidade populacional ou / locacional daquela população, quer seja na perspectiva histórica, na perspectiva de criação de praças e outros, vai variar de acordo com cada trabalho. Sendo um produto de TFG, nós temos obrigatoriamente 2 objetivos específicos para todos os trabalhos, que é a parte que você realiza um levantamento de obras análogas e um outro objetivo da necessidade de se projetar um TFG2. Aqui, é claro, isso aqui não são objetivos específicos escritos, não. Estou ressaltando o que deve conter neles. Tá claro? Né? E aí, então, o levantamento de obras análogas e a necessidade de estabelecer um pré-projeto para a TFG2, eles vêm nesse lastro aí. Todos os projetos vão ter que ter pelo menos esses 4 e 5. Agora, preciso ter 3 objetivos específicos aqui no meu trabalho, professor? Eu não adotei uma perspectiva teórica. Bom, é ideia. Se você não adota uma perspectiva teórica, a chance de você fazer um projeto de ateliê, de projeto de arquitetura, é muito grande, né? Algo que você projeta com base nas normas, com base nos aspectos projetivos, mas sem uma aderência teórica. Não é problemático, mas ele dificulta um pouco o seu trabalho, né? Vamos ver aqui, esse link, ele vai mostrar para vocês inúmeros verbos. Deixa eu tentar mostrar aqui. Esse é um material de aula que eu uso, com base então dentro daquela lógica da taxonomia de Bloom, né? Conhecimento, compreensão, aplicação, enfim. Eu tenho aqui uma definição, uma tabela síntese do que se torna, né? Com base em objetivos gerais e com base então eu tenho inúmeros verbos de objetivos específicos. Por que eu estou passando essa tabela? Tem verbo pra caramba aqui. Não precisa ficar repetindo verbo dentro do meu trabalho, né? Você tem 5 objetivos específicos. Não precisa ficar repetindo verbo. Você vai repetir realmente se não tiver jeito. Mas você vai tentar não repetir verbos, tá bom? E aí, óbvio, verbos que têm a ver com o que eu quero fazer, né, gente? E lembrando aqui, cada conjunto de verbos diz respeito a um grau de conhecimento adquirido. Lembra lá que os objetivos são de ordem crescente e um aprofundamento? Então tem que tomar esse cuidado também. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu quero falar um pouco de um aspecto também que vai ser muito parecido para todo mundo de novo, que é a metodologia. É importante destacar que artigos de revisão bibliográfica, como é o que trata o TFG1, ele pode ser, devido à sua simplicidade, os artigos de revisão colocam uma metodologia dentro da introdução. Então, em artigos tradicionais, que baseiam-se num levantamento de dados, ou numa etnografia, num produto de cruzamento de variáveis, modelos matemáticos, enfim, eu tenho um tópico, um capítulo específico, depois da introdução, de metodologia. Para a revisão bibliográfica, como é o nosso objeto,
eu acrescento simplesmente um ou dois parágrafos dentro da minha introdução explicando o que se trata a metodologia daquele trabalho devido à relativa facilidade, né, simplicidade, vamos dizer assim, que é essa metodologia. Então, dentro do nosso TFG, nós vamos fazer uma pesquisa cujo tipo dela ela é bibliográfica, então é uma pesquisa bibliográfica que segue uma estratégia de revisão bibliográfica do tipo sistemática. Então, aí eu vou tentar, no outro slide, eu vou justamente tentar explicar para vocês o que é esse sistemática, porque eu estou vendo que tem muita gente fazendo um tipo de revisão sem ordem nenhuma, ou seja, eu vou achando artigos do Google que me interessam e tal. Isso não é muito científico, né? Vamos ver aqui. Partindo do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica é uma das mais comuns. Ela é considerada obrigatória em quase todos os moldes de trabalho científico. O que ele está querendo dizer aqui? Que se na verdade todos os outros artigos que, mesmo que envolvem grande análise de dados, etnografia ou tal, elas ainda assim elas têm um capítulo que cuidam do estado da arte, que elas cuidam então de uma revisão bibliográfica. Então, todo artigo ela tem um pouco de revisão bibliográfica. Na verdade, então, a revisão ela é um método teórico que foca em analisar ângulos distintos de um mesmo problema, ao consultar autores com diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. O que eu estou querendo dizer em relação a isso, gente? Estou querendo dizer que eu entendo que vocês conhecem, né? Eu sei o que é uma praça, eu sei o que é um spa, eu sei o que é um motel, eu sei o que é isso, eu sei como as coisas funcionam. Beleza. Só que nesse momento você tem que ter a humildade de entender que você está iniciando sua vida científica. E iniciando sua vida científica, você precisa amparar-se em ombros de gigantes, vamos dizer assim, né? Por mais que você tenha verdade naquilo que você fala, você ainda não tem credibilidade dentro da comunidade científica. Ou seja, quando você afirmar uma determinada coisa, é importante que você use autores que disseram aquilo. Simples, né? Principalmente, alguns estudos mostraram que utilizar árvores em praças aumenta, então diminui a temperatura média. Está muito óbvio, não está? Mas a partir do momento que você colocou que alguns estudos comprovaram isso, poxa, você precisa encerrar esse parágrafo citando alguns estudos, ou seja, mais de um. Tá claro, você escreveu isso. Então vamos lá. Vou tentar explicar aqui, dentro da pesquisa, o que seria essa revisão sistemática, né? O que a gente tem feito, o que muitos de vocês têm feito, nada mais é do que uma chamada revisão de literatura narrativa, ou seja, não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca de análise crítica da literatura. A busca por estudos não precisa esgotar as fontes de informação, não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas, e aí a seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitos à subjetividade dos autores. O que é importante nesse aspecto? E aí vocês vão entender como que vocês estão começando essa análise, essa vida científica, e isso pode ser cruel se você não toma um cuidado e faz um levantamento não sistemático de artigo de revisão. Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo clássico que é a economia. Hoje dentro do governo brasileiro, a gente tem um ministro da economia que segue a lógica da escola de Chicago, que é uma escola, digamos assim, neoliberal dentro do contexto macroeconômico. Óbvio que essa linha de pensamento deverá ser mais crítica às políticas de redistribuição de renda, de intervenção do Estado. Ao passo que um outro teórico de outra universidade que estudou mais e defende mais essas ideias, quando ele escrever algo, ele vai ser mais favorável à ideia de intervenção do Estado e mais crítico a essa política neoliberal. O
que eu estou querendo te dizer? Que às vezes, se você não tem uma linha teórica, sistemática de levantamento de seus artigos, ou seja, eu usei tal palavra-chave, eu encontrei X arquivos e a partir desses artigos eu vou verificar inclusive as referências bibliográficas daquele artigo que eu encontrei, porque ele é bom. Você está descrevendo um processo sistemático de literatura, né? Ou seja, você deu veracidade ao estudo. Então, uma pesquisa chamada sistemática, o que ela vai dizer? Né? Olha, a metodologia desse estudo, ela baseia-se então numa revisão bibliográfica do tipo sistemática, onde nós usamos, por exemplo, os seguintes indexadores: urbanismo humanista, urbanismo e planejamento urbano. Através, então, você tem também que indicar o local, né? Por exemplo, em base de dados científicas como Cielo, portal de periódicos da CAPES ou outros. E aí, a partir do momento que você indicou qual foi a palavra-chave e qual foi o local que você buscou, é bom você também ressaltar qual foi o resultado dessa busca, né? E aí, o resultado apresentou aí, sei lá, 1.500 artigos. É óbvio que você não vai ler 1.500 artigos, mas você vai poder ressaltar assim: olha, eu escolhi, por relevância, nós escolhemos então os 20 primeiros mais apropriados, mais aderentes então ao meu objeto de pesquisa. Ótimo, gente. A partir do momento que você fez isso, ou seja, eu indiquei quais foram os termos indutores, eu indiquei aonde que eu busquei, eu indiquei então qual foi a minha forma de seleção, você garantiu um dos princípios básicos da ciência, que é a replicabilidade dos estudos. Mesmo que ainda de uma forma precária, dentro do contexto de revisão bibliográfica, né, mas todos os estudos realmente científicos, eles precisam garantir isso. Ou seja, dentro do meu processo metodológico, eu passo aquela receita de bolo para que um outro cientista, quando encontrar aquele artigo, se ele repetir aqueles procedimentos metodológicos, ele chegará ao mesmo resultado. No caso de vocês, eles chegarão, então, eles encontrarão os mesmos artigos que você encontrou. Está claro? É isso que é uma revisão bibliográfica do tipo sistemática. E por isso que a gente fala que a revisão bibliográfica narrativa, ela é uma revisão bibliográfica muito preguiçosa e passível de muitos erros. Que às vezes você vai encontrar artigos com ideias totalmente contraditórias e você achou termos bonitinhos lá dentro, e aí você vai montar aquela colcha de retalhos achando que está fazendo certo, só que você está colocando às vezes ideias totalmente opostas uma das outras. Bom, só para marcar aqui, para campos da saúde, exatas e outras que necessitam de procedimentos complementares, ou seja, de estratégias científicas complementares, top-down mesmo, né, estrutural, eu ainda tenho um tipo ainda mais complexo de revisão sistemática, que é a integrativa. Eu não vou entrar muito na explicação da revisão integrativa agora. Na minha aula do curso de odontologia eu explico bem o que é a revisão sistemática integrativa, mas aqui, por quê? Para o nosso caso, a gente não faz, arquiteto do urbanismo não vai fazer revisões sistemáticas do tipo integrativa, não, porque ela vai basear então em fluxos empíricos, testes empíricos. Por exemplo, um DNA humano, né? Eu vou pegar todos os estudos que foram fazendo gradativamente evoluções dentro de um estudo de DNA humano. A esse estudo seria então constituído uma revisão bibliográfica do tipo sistemática integrativa, né? Então vamos lá. Feito então, eu dei até agora todos os passos para que você constitua esse planejamento do seu artigo, que é a sua introdução. Então a introdução, ela tem uma problemática, ela tem uma pergunta de pesquisa clara, ela trabalha objetivo geral, esse objetivo geral ele é destrinchado em objetivos específicos e eu descrevo a minha metodologia. E por último lá, aquele parágrafo de convite ao leitor. Uma introdução, então, gente, ela não pode passar de 2 páginas. Ela vai ter ali entre 1 a 2 páginas, uma média em torno de 7 parágrafos. Eu não gosto de usar número de parágrafos não, mas ela não é muita coisa, né?
Porque às vezes você escreve demais teoricamente dentro dessa problematização e depois chega na parte de desenvolvimento e você vê assim, nossa, tem uma parte aqui da minha introdução que na verdade é desenvolvimento. Então tem que tomar cuidado quanto isso, né? E aí agora, uma das coisas que eu peço depois que o aluno termina a introdução é um mapeamento do desenvolvimento. Eu vou tentar falar rapidamente, esse é o meu último slide, o que é esse desenvolvimento, né? É hora de você voltar dentro dos objetivos específicos e criar um tópico aqui para cada um deles, ou seja, lembra que eu falei que cada objetivo específico vai ser um tópico, né? Eu vou falar sobre arquitetura sensorial. Eu vou ter que ter um tópico aqui dentro do meu desenvolvimento que eu fale sobre arquitetura sensorial, né? Professor, eu percebi que os meus objetivos eu preciso falar um pouco mais. Não tem problema criar mais tópicos. O que tem problema é criar menos tópicos. Porque a partir do momento que eu leio uma coisa e percebo que o objetivo específico não foi atendido ao final da leitura, eu tenho um problema grave. Ou seja, para cada tópico criado, uma boa estratégia. E aí agora, tentando planejar a escrita, né? Beleza, eu preciso falar da arquitetura sensorial, por exemplo. Então o que eu preciso falar da arquitetura sensorial? Eu preciso falar de onde surgiu, quais são os principais teóricos, por que ela é importante hoje em dia, tal. Ou seja, na verdade, é só planejamento de escrita que eu estou chamando de subtópicos. Mas você, na hora do seu trabalho final, você não vai manter esses subtópicos lá. Esses subtópicos, eles estão aqui porque eles são importantes para você entender o que você tem que escrever. Então, beleza, eu falei assim, aspectos históricos, porque hoje é importante. Por que hoje é importante? Aí eu posso pegar esse subtópico e ainda criar outros. Hoje é importante porque cidades têm esse aspecto. Hoje é importante porque tal. E aí você vai chegar a um ponto de planejamento da sua escrita, onde você vai chegar assim, olha, criei tópico 1, subtópico 1, nossa, esse subtópico está tão claro que aquilo que o autor falou naquele artigo lá, cabe exatamente aqui dentro. E aí você consegue já ir jogando citações dentro do seu planejamento. E aí a sua escrita fica muito mais fluida. Está claro? A próxima etapa, então, gente, das nossas reuniões incluirá uma introdução bem trabalhada, né? Bem trabalhada, conforme essa aula aqui que eu estou montando para vocês, e o planejamento do desenvolvimento, tá bom? E é isso que eu quero que vocês façam. Eu vou subir esse vídeo agora, passar para vocês. Eu quero fazer um alerta, principalmente para os alunos que, porventura, foram reprovados ou tem um trabalho completo, mas não fizeram um trabalho completo e agora tal. Não adianta, cara, me mandar o trabalho inteiro. Não vou analisar um trabalho inteiro que a gente ainda não fez o miolo sólido. É esse miolo sólido que vai garantir você avançar. Então, assim, desconstrua, mantenha o seu arquivinho aí e me manda aquilo só que importa. Eu tenho um artigo, eu não fui aprovado em TFG, eu desisti, tal. Vai me mandar o trem todo? Não vou ler. É esse planejamento que garante fluidez para as próximas etapas. Tá bom, galera? Espero que tenha sido útil. Um beijo para vocês. Valeu!